Ele, já falamos antes, ele tinha domicílio eleitoral em Palmares e agora está como eleitor de Jaboatão. Na sua visão, foi uma decisão acertada do PSB e não tinha outra pessoa do PSB para ser lançado como pré-candidato? Porque fica difícil, para mim, sendo do Partido dos Trabalhadores, julgar decisões de outra legenda, né? Eu tenho um relacionamento pessoal com o João Fernando muito bom, tenho um relacionamento muito bom com o governador, vocês sabem disso, eu apoiei o governador em Jaboatão desde o primeiro momento, estive com ele nas ruas de Jaboatão, conheço todos os cantos, por isso estive com ele lá, andando, né? E tenho amizade com os secretários de governo, inclusive alguns do PT fazem parte do governo, nós somos base do governo do Estado. Quando se trata de uma eleição municipal, cada partido vai procurar fomentar de melhor maneira a candidatura do seu partido. O PT vem, de certa forma, organizando isso nos grandes municípios, mas também no interior. Em Jaboatão, não adiantava nada o PT chegar e dizer: o candidato é Robson, mas Robson não sair de casa, Robson ficar em casa parado. A mesma coisa é o PSB. O PSB apresentou um nome, perguntou quem queria, foi um deputado bem votado no estado, né? Ele teve uma votação em Jaboatão, né? Na última eleição, tem alguns apoios lá, o partido já foi parceiro nosso na eleição passada, então ele tem tudo para, se tiver coragem pessoal, vontade pessoal, muitas vezes depende disso. E de disputar, eu acho que é um camarada que nunca disputou eleição, tem tudo para poder fazer uma campanha bonita. É majoritário. Majoritária, desculpa. E fez um favor muito grande ao Partido dos Trabalhadores com isso. Porque você imagina a dificuldade que nós íamos ter de enfrentar o candidato do prefeito, atual Elias Gomes, junto no mesmo palanque, como era anunciado antes pela imprensa, e eu via aqui, dizia que não era. Então o PT hoje facilitou muito. Hoje configura-se o segundo turno, qualquer um leigo, não precisa ser cientista político, para entender que Jaboatão terá segundo turno. E muito disso se deve à candidatura de João Fernando. Agora, o PT perdeu em 2004 com Paulo Rubem, perdeu em 2008 com André Campos. 2012 já vão para 2 derrotas, embora candidatos diferentes. Isso pode pesar na hora de repente, abdicar da candidatura, decidir compor ou com o PSB ou com Cleiton Collins, pode vir a se levar esse elemento em consideração? Eu não vou ser nem um pouquinho modesto nessa minha resposta. Eu digo a você, se eu retirasse a minha candidatura hoje, não teria segundo turno de Jaboatão. Com toda a modéstia à parte, por que eu vou dizer? Porque nós temos hoje um eleitorado de 25% da população de Jaboatão. Isso sem contar com o meu voto pessoal. A maioria da população de Jaboatão ainda não sabe que eu sou candidato. Embora a Rádio Folha tenha uma audiência tremenda dentro de Jaboatão, mas você está de convir que são 700 mil habitantes. E o percentual de pessoas que escutam rádio no mesmo horário desse programa não atinge só em Jaboatão um volume tão grande. Então eu acredito que isso não houve nenhuma derrota do PT, pelo contrário, o PT veio com Paulo Rubens, veio desde o início. Se você for olhar, João Paulo, né, nós viemos com João Paulo, depois tivemos uma candidatura mais simples com o professor, agora me fugiu o nome, até um companheiro nosso, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não fomos nem para o segundo turno, depois disputamos com Paulo Rubem, depois ficou aquela outra dúvida se Paulo Rubem ele saiu de novo, e ele teve 40 e poucos mil, 55 mil votos, né? E o PT saiu da faixa dos 13%, que é importante. Lembrando. E elegeu o primeiro vereador do PT, André Campos, na eleição de Paulo Rubem, a segunda eleição. O PT vem crescendo em Jaboatão. Se você olhar direitinho, ele na última eleição, André Campos não se elegeu, mas foi o segundo mais votado e elegeu 3 vereadores. Ele elegeu 2 do PT e 1 do PMN. Você tem que entender que por conta de 5 mil votos apenas não teve segundo turno naquela eleição. 5 mil votos. Eu lhe digo que aquela minha luta pelos mototaxistas de Jaboatão, que você viu que paralisou essa questão de querer acabar com os mototáxis de Jaboatão, pelo menos até criar uma possibilidade de emprego para esse povo que vai ficar de fora. Só ali são 6 mil pais de família, amigo.
Se fosse hoje a eleição, nós não teríamos, porque foi feita uma política muito grande dizendo que o PT ia acabar com o mototáxi de Jaboatão. Só aí nós perdemos 5 mil votos. Então tem coisas que hoje estão acontecendo que, na época, na eleição passada, nós fomos prejudicados. Nós, por conta de 5 mil votos, não teve segundo turno, e é lógico que aqui em Recife tinha sido decidida a eleição no primeiro turno, toda a força do PT iria para Jaboatão e fatalmente nós iríamos ganhar também Jaboatão. Então, hoje o PT vem com muito mais garra do que gás do que veio na eleição passada. Pois é, mas a gente deu até uma matéria agora, alguns meses na Folha, sobre parentes que estão na política, que vão disputar a mesma eleição. Só da família Leite a gente contou 4. Dá para bancar quanto você em Jaboatão, Henrique deve ir para vereador aqui no Recife, Sérgio em Paulista e Júnior, né, em Olinda. Não é muito leite, não? Veja, lá em casa, e inclusive um jornal de grande circulação aqui fez até uma matéria, né, o clã dos Leites, né, na política pernambucana, mas a verdade é que nós temos vida política individual, nós não temos pai rico, nós não temos padrinho rico, nós viemos de uma família de dois funcionários públicos, minha mãe é professora do Estado aposentada e meu pai também, funcionário aposentado da Sudene, e nós criamos, dentro do movimento popular e do movimento sindical, uma ideologia política que levou a gente, naturalmente, aos mandatos. Mas não foi nada fácil. Por exemplo, eu disputei 3 eleições para me eleger vereador. Então as pessoas, depois que vê um camarada com mandato, acham que o camarada esteve lá, o deputado foi lá em Jaboatão e elegeu. Sabe, o deputado Sérgio Leite teve muita luta para chegar até 4 mandatos de deputado. Então o Henrique Leite também teve o seu movimento dentro do sindicato da polícia, Júnior Leite no movimento comunitário lá em Olinda. Então cada um tem a sua vida pessoal, tanto é que às vezes ganha, às vezes perde. Isso faz parte do processo. E ninguém banca ninguém, quem banca a gente é o povo. Robson, e como é que foi esse ano a convivência Prefeitura de Jaboatão com a Câmara de Vereadores? Nós estamos aí vivendo, né, problemas na questão da aprovação do orçamento, né, para 2012. Né, ainda temos problemas lá. Mas por quê? Divergência. A Câmara acredita que a Prefeitura não utilizou do que tinha previsto, né, e fez algumas restrições. O prefeito vetou as restrições, mandou para a Câmara não aprovou o veto e ficou aquela polêmica ainda. Inclusive nós teremos uma audiência ainda, uma votação ainda essa semana. Qual o ponto mais polêmico disso aí? O ponto mais polêmico é que o município prevê uma arrecadação de R$1 bilhão para o ano que vem, e tinha sido previsto também, e pede um remanejamento de 25%. A Câmara deu 0 de remanejamento, porque acredita que no ano passado nós demos 25%, a Prefeitura preveu arrecadar 800 milhões por aí, e não utilizou-se disso. Então a gente não vê necessidade de ter remanejamento. É por esse caso, por esse aspecto, e não por ser um ano eleitoral, né? Não, porque simplesmente não houve, inclusive o prefeito tem a maioria na Câmara. O prefeito tem a maioria, acho que são 2 vereadores ali, que pode se considerar uma oposição mesmo, mas não tem. Isso é uma questão interna mesmo da Câmara, que não vai macular nada do prefeito, até porque se ele não aprovar nesse orçamento, ele vai aprovar no dia a dia, porque ele tem a maioria. Mas aí tem coisas que os vereadores têm internamente, eles tomam como princípio, e a Prefeitura tem dificuldade de aprovar. Ô Robson, em junho, quando estava faltando um ano para as convenções, a gente fez uma série de matérias aqui na Folha, e a de Jaboatão mereceu destaque, que era Elias busca a hegemonia, por esse título, porque ele estava tendo votações, ele ganhava as votações de 21-0 dos projetos dele na Câmara. Você, inclusive... Alguns eu votei a favor. Votando a favor. Votei. Depois daquilo ali, mudou todo o cenário, surgiram outros pré-candidatos, enfim. Agora ele não está mais ganhando de 21-0, não. Não, ele ganhou, e ele vai ter quantas vezes for necessário o meu voto lá favorável a ele, quando for questões meramente administrativas e que não impliquem em questões de divergência ideológica. Por exemplo, o camarada mandar um projeto que vai ceder o terreno para a construção de uma UPA, eu vou votar contra isso por quê? Certo? Mas eu estou questionando, por exemplo, a questão do loteamento aqui, uma área
que foi doada ao aquele lá de São Paulo, aquele loteamento, aquela grande empresa de condomínio, Alphaville, que as ruas são públicas e fecharam, e perante a lei não existem condomínios fechados. Não existe. Existe a lei dos condomínios e existem, mas essa lei não está superior. Cada vez que você faz um loteamento, você tem a obrigação de deixar as ruas livres. Então, a gente precisa saber como é que a prefeitura vai abrir mão dessas ruas e qual é a garantia que nós temos que essas ruas vão poder, a população vai usufruir daqueles equipamentos públicos que vão estar ali dentro, bancado pela prefeitura. A prefeitura bancando energia pública, bancando posto de saúde, bancando tudo, mas para um grupo fechado. Quer dizer, isso é um apartheid social. Então a gente questiona essas coisas. Vereador, com tanta candidatura de oposição aí, com que o PT está conversando para firmar alianças? Olha, eu queria primeiro agradecer a todos os partidos que nos receberam. O senador Armando Monteiro me recebeu no escritório dele há uns 2 meses atrás. Tivemos uma conversa muito boa, né? Converso com o pré-candidato dele, Luiz Carlos Matos, converso com o vereador Eliezer, que é companheiro meu de bancada, converso com o João Fernando Coutinho, que é um deputado, amigo dos meus irmãos também, está nessa luta aí pelo PSB, converso com o Adelson Veras, converso com o pessoal do PMN, todos os partidos, o presidente do PV, Roberto Santos, tem um blog lá no município, nós conversamos diariamente, sabe, não temos dificuldade nenhuma. Então eu acho que o PT, ele está na vitrine. Você sabe que no momento que surge uma candidatura, vamos supor, mostrando uma estrutura muito grande, é normal que se vá muita gente procurar um candidato, aí depois vê que não é bem aquilo, aí começa realmente a realidade. O PT vai com o pé no chão. O PT tem o PT e o PCB já no palanque. Isso é garantido, são 54 pré-candidatos. E daí diante nós vamos aos poucos. E temos mais de 100 pré-candidatos a vereadores de diversos partidos que estão nos levando para reuniões de casa em casa, de rua em rua e dentro das feiras, como vocês devem ter acompanhado, que eu mando sempre material para a imprensa. Então o PT hoje é a grande alegria, o PT de Jaboatão é a grande alegria do PT estadual, porque vinha de uma eleição que foi difícil, mas teve uma votação alta e tinha esse medo de cair essa votação. Eu acredito que nós vamos ganhar a eleição em Jaboatão. Peraí, você falou agora, o PT de Jaboatão é a alegria do PT estadual. Quer dizer que o PT recifense não é alegria para o PT estadual? Não, eu não conheço do PT recifense, porque eu não tenho conhecimento nenhum da organização do PT de Recife. Eu queria ver que tá acabando aqui. Eu queria aproveitar para agradecer a vocês da Rádio Folha, né, que nos acompanharam, tiveram a paciência de nos acompanhar, né, durante todo esse ano. Muito difícil para a gente, mas vocês deram sempre a cobertura. Agradecer a todos mesmo, desde quem atende aqui, a todo mundo aqui maravilhoso. Mas também agradecer as pessoas que nos receberam nas ruas, em suas casas, nos comércios, em todos os lugares, nos recebendo e pedindo que a gente continuasse. Dizer que o PT está indo para as casas das pessoas andar. Se você não foi recebido ainda, vai ser visitado por mim. Okay. E se vocês quiserem, podem contar conosco em 2012. Vereador, feliz ano novo para o senhor, para todos os seus colaboradores, enfim, forte abraço e tudo de bom.